Para lá, Escravo das Sombras, capítulo 386, Santuário de Noctis. Cara, eu escutei uma música sobre esse personagem, só que eu pensei que o arco, as coisas que viria depois da Costa Esquecida, era sobre o Mongrel, mano. Não é da arena, a parte da arena? Então vai ser a parte que eu ouvi na música do cara, então? Tá. Então deve ser curta aqui, não sei, não faço ideia como vai funcionar. Ou pode ser que as duas sejam o mesmo arco, também tem essa chance, né? Mas tá bom, mano, vamos ver. Logo, Sunny estava andando na última corrente que teve que atravessar ao se aproximar do santuário de Noctis. A essa altura, já era noite. Acima, o disco pálido da lua crescente brilhava suavemente, sua luz refletida nas paredes brancas da Torre de Marfim. Inúmeras estrelas brilhavam na tapeçaria de veludo escuro do céu noturno, sem a poluição luminosa produzida pela cidade gigante onde Sunny cresceu. Elas eram lindas e brilhantes. Também não havia estrelas na Costa Esquecida, então essa visão ainda era nova e de tirar o fôlego para ele. Agora que era noite, a fronteira entre o céu acima e o céu abaixo era quase invisível. O vazio abaixo das ilhas tinha estrelas próprias, então parecia o reflexo do sol real durante essas horas. Nossa, que visão linda deve ser, mano. Pensa, você olha pra baixo, tipo, vê estrelas e as coisas igual pra cima, fica parecendo que só reflexo, tá ligado? A única diferença entre eles era que faltava a lua e a silhueta etérea de uma graciosa torre branca flutuando entre as nuvens. A corrente balançava levemente enquanto Sunny caminhava. Ele se sentiu relutante em usar Passo das Sombras tão perto do santuário e apreciou a visão do céu noturno, o cheiro do ar limpo e o abraço fresco do vento. Portanto, tendia a completar essa última parte da viagem de volta a pé. Até o inferno pode ser lindo às vezes. Calma lá, realmente é isso mesmo, mas calma lá. Calma aí. Pronto. Poucos minutos depois, Sunny ouviu um murmúrio de água corrente e soube que o santuário já estava próximo. A cidadela, que serviu a maioria dos despertos das ilhas acorrentadas como lar, estava situada em uma pequena ilha própria. Aquela ilha, porém, era bastante anômala. Ao contrário de todas as outras, nunca subia e nunca descia, permanecendo sempre a uma altura estável, longe da torturante pressão do esmagamento. Havia um gramado e no centro enormes menires. O que é isso? Calma. Menires são monumentos megalíticos pré-históricos que consistem em pedras grandes fincadas verticalmente no solo, tá? Formavam um círculo perfeito que englobava outro menor. Este circular maior formava a parede externa da cidadela, enquanto o menor formava a parede interna. Dentro do círculo havia um parque tranquilo com uma piscina de águas claras no meio. Um caminho de pedras conduzia a uma pequena ilha no centro do lago, onde, à sombra de uma árvore centenária, erguia-se um altar talhado numa sólida peça de mármore branco. O altar tinha 3 coisas especiais. A primeira era uma faca de obsidiana que estava na superfície. A faca não parecia muito especial, exceto pelo fato de que ninguém, nem mesmo os santos, conseguia levantá-la, nem que fosse 1 centímetro da superfície do altar. Excalibur, mano? O que é isso? A segunda coisa especial sobre o altar é que ele parecia ser um portal. Bastava tocá-lo para ser teletransportado de volta ao mundo real. Uma vez ancorado nele, os despertos apareciam perto do altar quando adormecessem na realidade. A terceira coisa foi que um fluxo de água aparentemente interminável fluía do altar, alimentando a piscina que o rodeava. Ninguém sabia de onde vinha a água ou por que o altar a produzia, apenas que era fria, doce e segura para beber. 7 riachos fluíam da piscina e eventualmente caíam nas bordas da pequena ilha, transformando-se em poeira de água com o vento. Num dia claro, todo o santuário estava rodeado de arco-íris. Foi o mármore dessas cachoeiras que Sunny ouviu ao se aproximar da cidadela. Usando a asa negra para planar para cima e pousar na grama macia da ilha, ele caminhou até
até o Binner de pedra que estava próximo e tocou o sino de bronze pendurado nele. Isso era para que os vigias soubessem que ele era um humano e não uma criatura do pesadelo que precisava ser destruída. Logo, um assobio veio da escuridão e Sunny avançou por um caminho que levava aos imponentes menires. Poucos minutos depois, Poucos minutos depois, caminhou entre duas pedras enormes e entrou no santuário. Ninguém sabia realmente quem era o Noctis e por que esse lugar era chamado em sua homenagem. Se este nome pertencia a uma criatura viva, era exatamente como o feitiço chamaria este lugar. Então os humanos seguiram um exemplo. De qualquer forma, o espaço entre os dois anéis de Menires foi transformado em um lugar para os despertos descansarem e se recuperarem entre suas aventuras na extensão selvagem das Ilhas Acorrentadas. O clã Pena Branca construiu muros para fechar o espaço entre as pedras monolíticas e recrutou várias pessoas com aspectos de utilidade útil para melhorar as condições de vida daqueles que escolheram virem para cá ou foram enviados para essa região pelo feitiço. Atualmente, havia cerca de 200 despertos povoando o santuário, o que era suficiente para mantê-lo funcionando e seguro. A essa hora da noite, a maioria das pessoas estavam dormindo, descansando ou já havia retornado ao mundo real. Então Sunny não encontrou ninguém enquanto se dirigia para o seu alojamento designado. Como todo mundo aqui, ele recebeu um pequeno quarto depois de ancorar no santuário. Estava situado perto de uma das duas entradas, então ele não precisou caminhar por muito tempo. Entrando no quarto, Sunny rapidamente tirou sua mochila e colocou seus troféus. Uma série de fragmentos de alma, algumas frutas de aparência estranha e a moeda de ouro em um baú perto da cama. Então jogou a mochila no chão, demorou alguns instantes e saiu. É seguro ele deixar as coisas dele aí ir pro mundo real? Ou deixar um cofre ali com alguns fragmentos, a moeda, um exemplo, e algumas coisinhas pro mundo real, ninguém vai roubar, não? Impossível, mano. Impossível, cara. Isso nunca que funcionaria, mano. Aqui no Brasil não daria certo, não, mano. Entrou no reino dos sonhos, já era, mano. Primeira coisa que aparecia ia ser dois caras no monstro voador chegando perto de mim. É loucura isso. Normalmente, ele teria ficado até de manhã e ido às cozinhas ou ao mercado improvisado no parque para trocar os fragmentos por memórias ou créditos, conversar com os outros despertos para saber as últimas notícias e informações importantes sobre as ilhas, ou simplesmente relaxar. Mas hoje, ele teve que correr para o mundo real. Ao entrar no parque, Sunny aproximou da piscina profunda de águas claras e pisou na primeira pedra do caminho que levava até a Ilha do Altar. Logo, ele estava diante do altar branco, cercado pelo som tranquilo do farfalhar das folhas e da água corrente. Olhando para a adaga de obsidiana, Sunny resistiu à vontade de tentar levantá-la. Ele já havia feito tantas vezes antes, todas sem resultado algum. Eu não julgo ele, eu também tentaria. Esperança é a única que morre, não, calma lá. A esperança é a última que morre, mano. De mês em mês tem que tentar, não? Vai que alguma coisa mudou. Ele tá mais digno ali, mano. Talvez um dia. Com um suspiro, ele deu um passo à frente e colocou a mão no altar. O mármore parecia frio ao toque. No momento seguinte, a escuridão da noite foi momentaneamente iluminada por um flash de luz azul etérea. Quando se dissipou, não havia ninguém sob os galhos da antiga árvore. Sunny deixou o reino dos sonhos e voltou ao mundo real. Ah, tá fácil agora. Ele pode cair indo voltando de boa, né? Quando quiser, mas de boa. Mas ainda sempre que ele dormir, ele volta pra ir, né? Ainda ou não. Agora que ele já se ancorou ali, ele pode dormir de paz. Calma, que eu vou ver isso agora. Agora não, mas daqui a pouquinho assim, mano. Sunny. Opa, não. Capítulo 387. Flores murchas. Sunny abriu os olhos no berço fresco da cápsula de dormir. A tampa já estava deslizada e as luzes da sala estavam gradualmente ficando mais brilhantes. A parede panorâmica à sua frente dava para um dos parques da academia. O horizonte oriental já estava pintada de lilás pelo sol nascente, mas o mundo ainda estava envolto em trevas. Consegui. Com um suspiro, ele se levantou da cápsula e baixou os pés no chão frio.
Esses primeiros momentos, depois de deixar o Reino dos Sonhos, ainda eram estranhos para ele. Apenas parecia estranho ser capaz de escapar tão facilmente, sem ter que lutar contra o mar de monstros e lutar contra o terror, o desespero e a dor. Como alguém tão significativo pode ser tão simples? Calma aí, mano, você pegou um pouco de trauma, eu acho, mano. Não era pra você estar se sentindo assim, agora é normal, é só alegria, amigão. Não precisa ficar ressentido não por escapar tão fácil. Escapar, né, ir embora tão fácil. E ainda assim, foi... Nos últimos 2 meses, ir e vir do Reino dos Sonhos quase se tornou uma rotina para ele. Não que tivesse feito isso com tanta frequência quanto a maioria dos espertos fazia. Levantando-se, Sunny fez uma careta, depois massageou os ombros e olhou sombriamente para a cápsula de dormir. Agora que ele era um desperto, a academia lhe concedeu um espaço pessoal em um dos dormitórios. Esses aposentos eram praticamente iguais aos quartos em que ele morou durante seus preparativos para entrar no Reino dos Sonhos pela primeira vez, mas com uma diferença significativa. Havia um quarto menor adjacente ao principal, abrigando um humilde espaço de meditação e uma cápsula de dormir individual. Caralho, só luxo agora, né? Tava dormindo todo mundo junto antes ali, mano. Como a academia tem espaço pra tanta gente ficar dormindo aí, ele dá um quartinho pra todo mundo que sobrevive. O lugar é gigantesco, né? O problema era que aquela cápsula não era tão avançada e de última geração quanto as usadas pelos adormecidos. Ele fez seu trabalho bem, desde que um desperto permanecesse no Reino dos Sonhos por cerca de 8 a 12 horas, como a maioria. No entanto, ele tinha o hábito de passar muito mais tempo lá. Então... Essa cápsula é pra ficar, tipo, pouco tempo, né? Tipo, meio-dia fica no Reino dos Sonhos e mais meio-dia no mundo real. Mas não, mano, o Sunny fica muito mais tempo lá. Então, ele teria que comprar uma cápsula melhor. Mas, pô, mano, você tá ganhando dinheirinho, Sunny. Faz a boa aí, compra uma cápsula você mesmo e coloca no seu quarto, cara. Sua aventura recente, por exemplo, durou 3 dias inteiros. Afinal, ele teve que trabalhar muito para não ficar para trás. Como resultado, seus músculos ficaram doloridos e pesados. Circulando essência pelo corpo para afastar os requisitos de sono, Sunny foi até o banheiro e entrou no chuveiro, enquanto correntes de água acariciavam sua pele e escorriam pelas escamas da serpente negra enrolada em seu corpo ágil. Ele suspirou e fechou os olhos por um momento. Pelo menos sua mente parecia renovada. Visitar o Reino dos Sonhos não era exatamente igual a um bom sono. É que eu tava falando que, tipo, ele poderia ficar, tipo, 12 horas no Reino do sono e 12 horas aí, mas não é a mesma coisa então, né? Ele tem que realmente dormir em algum momento, eu acho. Mas era um pouco semelhante. A fadiga mental ainda se acumulava aos poucos, mas era fácil de eliminar meditando ou dormindo do outro lado do portal. Poucos despertos dormiam, entretanto, já que nenhum lugar ali era completamente seguro. Faz sentido. Saindo de mas depois ele vai ter uma hora que ele pode dormir e não entrar no Reino dos Sonhos, né? Aí dá pra ele descansar bem. Mas por enquanto eu acho que sempre que ele dormir ele vai entrar lá. Eu não sei como funciona, cara. Eu sei que vocês já me explicaram isso. Desculpa, cara. Me desculpa ter a memória ruim, cara. Mas não precisa explicar não, cara. Com o tempo eu vou pegando essas informações também, tá ligado? Saindo do chuveiro algum tempo depois, Sunny finalmente se sentiu bem acordado e cheio de energia. Ele se vestiu, sentou-se à mesa e rapidamente compilou um relatório sobre sua recente exploração. Então, pegou o comunicador e verificou seu registro. Nenhuma chamada perdida, algumas mensagens de F com fotos de todas as comidas deliciosas que ela estava comendo e diversas piadas de natureza questionável. E mais algumas de Kai, descrevendo suas experiências em Bashan. O Sunny tá, entre aspas, em Bashan, não? Tipo, ele conseguiria encontrar o Kai. Não é como se o Kai estivesse muito longe. Eu acho que onde o Sunny tá, se eu não me engano, é afastado de Bashan, tipo um lugar pequenininho, uma cidadela menorzinha, mas de Bashan, não? Sunny esperou um pouco, depois suspirou e desligou o comunicador. Hora do café da manhã.
Ordenando que uma das sombras envolvesse seu corpo para que ele parecesse uma pessoa normal, Sunny saiu do quarto e saiu. No caminho para o refeitório, ele viu alguns outros despertos. Ninguém prestou muita atenção nele. No entanto, nos últimos meses, as imagens e os nomes verdadeiros de Cassia, Kai e especialmente de F foram divulgadas entre toda a mídia. Mas, felizmente, ele evitou se tornar um garoto propaganda da insaciável máquina de propaganda do governo. Como resultado, estranhos aleatórios não tinham ideia de quem era ele, o que agradava muito a Sunny. Entrando no refeitório, pegou uma bandeja cheia de comida, sentou-se em uma das mesas e colocou o comunicador em sua superfície. A ligação deveria chegar a qualquer momento. Quando ele tava sendo esmagado, ele já falou dessa ligação, né? Que ele tava esperando uma ligação. Será que é da Jet? Não faço ideia, mano. Ele desfrutou de um delicioso café da manhã em paz e sossego. Olhando para o comunicador de vez em quando, ninguém o incomodava e não havia perigo com que se preocupar. Um sorriso satisfeito apareceu em seus lábios. Ah, a vida é boa. Finalmente o comunicador tocou. Sunny atendeu a ligação e ouviu a voz respeitosa do outro lado. Está tudo pronto? Maravilhoso. Então, quando posso? Sério? Bem, ótimo. Então estarei lá ao meio-dia, certo? Vejo você mais tarde então. Terminando a ligação, ele desligou o comunicador e ficou olhando para longe por um tempo, com uma expressão estranha no rosto. Depois de receber os pontos de contribuição por seu relatório da Costa Esquecida e ganhar algum dinheiro vendendo fragmentos da alma para outros despertos nas Ilhas Acorrentadas, Sunny fez algo que nunca pensou que seria capaz de fazer nesta vida. Ele comprou uma casa. Vamos conhecer a casa de Sunny, mano. Vamos ver como ele vai deixar a casinha dele, tá ligado? Se é grande ou pequena. Vamos conhecer a casa do garoto, mano. No caso, ele vai lá conhecer também, né? Tipo, entrar pela primeira vez, será? Uma bela e agradável casa no bairro da cidade com ar puro e gramados verdes. E agora? Calma aí. Desculpa interromper de novo. Então ele também não vai ficar mais entrando no reino dos sonhos pela academia, né? Agora ele vai entrar no reino dos sonhos pela casa dele, provavelmente. Aí ele consegue comprar uma máquina de última geração mais confortável e ele mesmo, tipo, não depender mais da academia. Mas é seguro morar sozinho e ficar entrando na cápsula na sua casa, tipo, do nada? Eu não sei se é seguro isso, mano. Alguém pode entrar e matar ele e já era. Não sei, mano, não sei. E agora, depois de várias semanas de espera, tudo estava finalmente pronto para ele se mudar. Olhando para sua sombra rabugenta, Sunny demorou-se por alguns instantes e depois sorriu. Acho que conseguimos, amigo. Realmente conseguimos. A pessoa encarregada de reformar sua casa e deixá-lo com as especificações desejadas iria encontrá-lo lá ao meio-dia. Então Sunny tinha algumas horas de tempo livre. Ele vagou um pouco pelos parques. Agora que a primavera havia chegado, o ar estava quente e agradável. O melódico gotejamento de neve derretida perturbou o silêncio pacífico no início da manhã, fazendo Sunny se sentir equilibrado e relaxado. Até a sombra parecia gostar dessa paisagem tranquila. Eventualmente, ele visitou um dos quiosques espalhados pela academia e gastou alguns créditos para comprar um buquê de flores frescas. Então Sunny se virou diante do complexo hospitalar. Um suspiro, abaixou a cabeça e passou pelas portas automáticas. Usando o elevador para chegar a um dos níveis mais baixos, ele passou por várias verificações de segurança cada vez mais rigorosas e se aproximou de uma porta branca comum. Lá dentro, estava fresco e escuro. Trocando as flores murchas por outras frescas. Meu amigo, até sei o que é, mano. Ele demorou um pouco e depois sentou-se em uma cadeira perto da cápsula de dormir suavemente brilhante. Sepultada lá dentro, uma jovem de cabelos prateados sonhava profundamente, com um rosto pálido e imóvel. Ei, Nefis, como você está? Cara, eu não esperava que... Cara, mano, eu não pensei que o Sunny ia ficar levando flores pra ela e, tipo, cuidando, entre aspas, dela, assim, né, mano? Porque, tipo, eu sei que ele gosta dela, mas ele tava meio, tipo, sei lá, ela falou o nome verdadeiro e era
dono dele, tá ligado? Então ele tava meio indeciso ainda, mas ele se importa muito com ela também, né, mano? Bora lá, 388, Vigília. Não havia ninguém na sala além dos dois. Bem, Nefs também não estava lá, de certa forma. Sunny estava sozinho. Em mais de um sentido, na verdade. Havia duas pequenas mesas em ambos os lados da cápsula de dormir, cada uma contendo um vaso com flores frescas. Sunny só trocava flores em um dos vasos, enquanto Cassia cuidava do outro. Eles ainda não tinham se encontrado enquanto visitavam Nefs, depois daquele primeiro dia fatídico, o que agradou a Sunny. Ele realmente não queria ver a garota cega agora, ou nunca mais. Olhando para a estrela da mudança, Sunny suspirou e manteve a boca fechada. Ele não sabia que tipo de equipamento de gravação estava instalado na sala, então suas conversas unilaterais com Nefs tinham que acontecer na segurança de sua mente. Acabei de voltar do Reino dos Sonhos. Passei 3 dias inteiros lá, explorando ruínas e caçando algumas criaturas do pesadelo. Meu fragmento de sombra, bem, você já deve saber. Tenho que trabalhar muito para não deixar você me deixar completamente comendo poeira. Ah, ontem conheci um mestre do clã Pena Branca. Ele parece um cara legal. Legal o suficiente. Você teria gostado dele, eu acho. Olha o Sunny conversando com ela, mano. Conversando entre aspas, né? Mas vocês entenderam. Olha o Sunny conversando com ela, que fofo, mano. Ele parou por alguns momentos e se perguntou se isso era considerado um comportamento maluco. Eu acho que não. Eu acho que se for eu passo o pano. Porque eu não considero maluco isso que ele tava fazendo não, mano. Apago demais esse comportamento dele. Conversar com uma pessoa que não estava realmente ali. Fingir que estava. Talvez fosse. Mas apesar do quanto o Sunny odiava admitir, ele não estava tão bem e estável como fingir estar. Ele estava com raiva, cheio de culpa e solitário. Ele sentia a falta de Nefs muito mais do que esperava. Lá fora, na Costa Esquecida, ela de alguma forma se tornou parte fundamental de sua vida. Era estranho existir sem ela ocupar um lugar no mesmo mundo que ele. Doloroso. Caramba, eu vou ficar mal sempre que o Sunny interagir com a Nefs agora, mano. Eu sempre vou ficar meio pá, mano. Loucura isso. Ele também sentia a falta de Cassia. Ou melhor, a versão dela que viveu em sua mente, antes de tudo virar cinzas. Ele sentia a falta da amizade deles, da camaradagem, da confiança mútua, coisas que haviam sido quebrados e partidas. Sunny suspirou. Sabe, hoje em dia, penso muitas vezes no tempo que passamos no labirinto, nós três. Foi uma época simples, não acha? Um momento maravilhoso. Parecia tão terrível naquela época, mas agora sinto muita falta disso. Eu me pergunto se você também gostou. Ele fez uma careta e depois desviou o olhar. De alguma forma. O que mais, né? Aquela casa que comprei está pronta. A e F estão bem. Ambos estão muito ocupados, no entanto. Eu ouvi dizer que Cassia também está bem. Ela se tornou a líder daqueles espertos da Costa Esquecida que permaneceram independentes. As pessoas o chamam de Guardiões do Fogo. Engraçado, certo? Do fogo, né, que tem a ver com ela. Ainda demorou um pouco, organizando seus pensamentos. Eu visitei sua mãe, a propósito. Lembro que você não gostou da ideia de ela ficar sozinha, então fui vê-la. Ela também está bem. Bem, quero dizer, você sabe, para uma oca. Ah, e a parte mais engraçada. Ele olhou em volta e pensou. Você se lembra de como como você nos disse que queria pintar o cabelo? Você não vai acreditar, mas eu comprei uma pequena memória que permite mudar a cor do meu cabelo quando eu quiser. Não por sua causa, é só algo que eu precisava para algo que estou prestes a fazer. Ainda assim, acho que é meio hilário. Que bom que o Sunny quebrou um pouco o clima, tá ficando triste de verdade aqui, mano. Tava quase E cara, eu sei o que o Sunny tá pensando. Eu sei e vocês sabem. E vocês sabem que eu sei também, mano. Cabelo branco, né? Eu tô ligado. Nefs permaneceu imóvel e ausente. Seu rosto de marfim parecendo sem vida sob o brilho branco da cápsula de dormir. Ele cerrou os dentes. Onde você está? Como você está? Você está ferida? Você está feliz? Imagino que você estaria livre de tudo, sem nada para fazer a não ser massacrar criaturas do pesadelo e lutar contra aquilo que você mais odeia. Sunny olhou para baixo e cerrou os punhos.
Depois permaneceu imóvel por um longo tempo. Você está voltando? Não houve resposta. Ele sentou-se ao lado da Estrela da Mudança por um tempo, olhando para o seu rosto imóvel. Então, ele assentiu pesadamente e se levantou. Tudo bem, vejo você mais tarde então. Com isso, Sunny se virou e saiu. Saindo da academia, Sunny demorou-se um pouco, depois se virou e olhou para trás. Os enormes portões vermelhos pareciam muito diferentes de como costumavam ser, quando ele e Nephis passaram por eles, 16 meses atrás. O espaço à frente deles estava vazio, mas agora estava cheio de dezenas de milhares de velas acesas. Essas velas eram um altar para a Estrela da Mudança. Depois que os sobreviventes da Costa Esquecida retornaram ao mundo real, sua história se espalhou como um incêndio e chamou a atenção da humanidade por algumas semanas. Tanto os meios de comunicação independentes como a máquina de propaganda do governo acrescentaram lenha à fogueira, transformando-a num épico inspirador de resiliência humana, heroísmo e sacrifício. E Nephis, claro, foi a protagonista desse épico. Afinal, a maioria dos despertos da Costa Esquecida eram seus apóstolos voluntários. Em seus corações, ela era uma salvadora. Eles também tinham a impressão de que a Estrela da Mudança havia ficado presa no Reino dos Sonhos para lhe dar uma chance de escapar. Suas vozes caíram em solo fértil. Nephis já tinha um mito estabelecido do clã da Chama Imortal para elevá-la ao centro das atenções da glória. E com suas extraordinárias realizações na Costa Esquecida, isso só ficou mais brilhante. O que realmente a elevou e exaltou foi outra coisa. Foi um quê? E elevou e exaltou foi outra coisa. Foi um martírio. As pessoas amavam o mártir. Assim como Sunny disse, uma pessoa tinha que morrer para se tornar um verdadeiro herói. A Estrela da Mudança, no entanto, fez algo estranho. Ela agora, de alguma forma, não estava nem morta e nem viva, o que se tornava tudo mais emocionante. Nephis tornou-se um mártir sem realmente morrer, o que, coincidentemente, era muito apropriado, considerando o nome do clã dela. Toda a humanidade estava agora fascinada pela história da última filha lendária do clã da Chama Imortal, a herdeira de dois guerreiros mais proeminentes da história da humanidade, e foi lançada no inferno. Invadiu a cidadela de um terror caído que a governava e lutou contra a criatura por tempo suficiente para que 100 adormecidos escapassem de volta ao mundo real, ficando para trás para garantir sua sobrevivência. Do lado de fora, ela parecia um modelo da humanidade. Sunny não sabia quem teve a ideia de colocar velas perto dos portões da academia, mas foi bastante engenhoso. As pessoas pareciam acreditar que a Chama Imortal não seria extinta enquanto pelo menos uma vela continuasse acesa para a Estrela da Mudança. Assim, a academia inesperadamente se tornou um local de peregrinação para milhares de adormecidos que desejavam que ela fizesse o impossível mais uma vez e retornasse viva. Caramba! Que é isso, cara? A mina já é uma das mais famosas da atualidade, a mais famosa, mano. Com certeza o adormecido mais famoso, ela é disparado, né, mano? Eu acho que ela é um dos poucos adormecidos e muita gente sabe bem dela, tá ligado? Sobre o adormecido em si. E a loucura, olha como ela é famosa, mano. A ideia era tão comovente que até o próprio Sunny se sentiu compilado a acender uma vela algumas vezes. Que zelo! Com um aceno de cabeça desdenhoso, ele se virou e foi embora, deixando um mar de velas para trás. Nenhum deles realmente conhecia Nephis, só ele. Ela não precisava das velas para escapar do Reino dos Sonhos. Talvez fosse o Reino dos Sonhos que precisavam de ajuda para escapar dela. Cinema essa frase. Cinema demais, caramba. Mas calma aí. Aí o Sunny mete uma... nenhum deles conhece ela não precisa de velas. Mas aqui atrás, ó, Sunny se sentiu compelido a acender umas velas algumas vezes. Até ele quis, porque os outros não podem, tá ligado? E olha que ele conhece bem ela. Meu amigo. Cara, eu não faço ideia o que vai acontecer agora. Sinceramente, eu não faço ideia pra comentar o que eu tô ansioso por vir. Porque provavelmente o próximo capítulo ele vai conhecer a casa... Eu tô falando rápido? Acho que eu tô falando rápido, né? Provavelmente, nos próximos capítulos, ele vai conhecer a casa dele, pá. Mas, pô,
eu tô confiante que vai ficar da hora daqui a pouco. Não que não esteja da hora, mas vai ter alguma coisa mais emocionante daqui a pouco, hein? Então, se vocês querem ver isso comigo, se inscreva, dá like, compartilha e até a próxima. Falou!